Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que é direito, a introdução ao estudo do direito, para que a gente possa entender um pouquinho da legislação. Bom, como a gente pode ver, temos aqui três tipos de animal: o homem, uma formiga e uma abelha. O que eles têm em comum? O que vocês podem pensar? O que tem em comum? Todos vivem em sociedade, todos eles vivem com divisão de tarefas. Mas tem diferenças, que os animais usam a forma instintiva de agir pela sobrevivência e o ser humano ele tem necessidade de criar regras. Essa é a diferença principal aí. Desde quando isso acontece? Desde quando o homem começou a viver em cidades. Aqui é um modelo de uma cidade antiga, na Idade Antiga, grega, né? Como que era o porto, as muralhas, a Acrópolis lá em cima, que é onde via a cidade toda, né? O estádio onde tinham os esportes. De qualquer maneira, isso desde que o mundo é mundo, no sentido de formar as cidades, as polis, que veio da Grécia, né? As polis gregas, que nós temos essa questão da formação de regras. Aqui também o que restou, né? Ruínas das polis, Acrópolis lá na foto de cima. Aí é o que eu falo, pergunto para vocês, né? Eu aí também, numa cidade murada, várias cidades que existiram na Idade Antiga até a Idade Média, né? Por que tinha que ter regras? É a pergunta que eu faço. Imaginou como que era o escoamento de esgoto, as pessoas falando alto? Tinha que ter regra de convivência, né? Aí já mais na época antiga, chegando para a modernidade, até a gente chegar no mundo de hoje, né? As grandes cidades que nós temos e o aumento da população. Imagina como que podemos fazer para que esse monte de gente que convive simultaneamente tenha paz e liberdade de expressão e tudo mais, né? A gente pode pensar com essa interação social da sociedade pode se dar de três formas: pela cooperação, competição e conflito. A cooperação, quando todos estão movidos pelo mesmo objetivo; pela competição, quando há uma disputa, né? Tem regra na disputa, mas um quer vencer o outro. E no conflito não há entendimento, então se procura uma pessoa externa, um mediador, para tomar uma providência e ajudá-los. E onde eu atuo o direito? Na competição, no conflito ou na cooperação? O que vocês acham? No conflito? Sempre. Na cooperação? Também. Ajuda, contratos de mútuo. E na competição? Também. Tem que ter regras. Então a gente vai dizer que direito é um conjunto de normas impostas para regular a sociedade. Então, direito é o sistema de normas coercitivas que rege o agir social do homem, que tem como objetivo a justiça e o bem comum. Então, para que serve o direito? Para ter a justiça e o bem comum de todos. E também vamos falar das fontes do direito. Quais são os fatos e leis que subsidiam o direito? É de onde vem a norma, isso que são as fontes do direito, é a origem, da onde ele é originário. A gente tem as fontes formais e as fontes materiais. Elas podem ser organizadas ou não. As organizadas, que é o que a gente mais costuma usar, é a norma jurídica, a lei propriamente dita, a jurisprudência, a doutrina, que a gente já vai falar. E como fonte inorganizada são os costumes, o dia a dia da gente. E como que essas leis, elas podem ser constituídas, né? A gente já viu, né, no estudo anterior, que vocês devem ter lido o texto, que quem faz leis é o poder legislativo, são na esfera federal, os deputados e senadores. Então, se a gente pensar nessa pirâmide, ela lendo de cima para baixo, o que menos tem que respeitar em relação ao outro é a Constituição e as ordens municipais. Então, a lei maior do país é a Constituição, depois vem as leis ordinárias, os decretos regulamentares, as resoluções do Supremo, dos ministérios, chega a lei estadual e municipal. Então, uma não pode atropelar a outra, sendo que a Constituição é que manda em tudo. Espero que vocês tenham gostado.
E até a próxima, pessoal!